Olá, meu nome é Lucas Pedro, eu espero que você esteja bem e hoje eu estou aqui para compartilhar com você uma mensagem preciosíssima da Palavra de Deus. Eu quero compartilhar um texto com você que ele é central dentro da fé judaica e também da fé cristã. Esse texto está no livro de Números, no capítulo 6, é uma bênção de Deus, uma bênção ensinada por Deus para Arão e para Moisés, para que eles, os sacerdotes, proferissem essa bênção ao povo. Eu vou ler para você e depois eu quero expor cada frase dessa bênção para que você entenda melhor a amplitude e a integridade dessa bênção de Deus ao seu povo, que se estende a nós também. O versículo 22 diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Fale com Arão e com seus filhos, dizendo que abençoem os filhos de Israel do seguinte modo: O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Para começar a explicar esse texto, eu quero que você relembre uma coisa muito simples da estatística, um gráfico XY. O gráfico XY ele é usado para expor dados tanto positivos quanto dados negativos a respeito de qualquer coisa. E eu estou trazendo a memória sua para esse gráfico porque essa primeira estrofe dessa bênção de Deus ao povo, ela abrange tanto coisas positivas, coisas que estão para cima ali no eixo Y, quanto coisas negativas. O que eu quero dizer com isso? O Senhor os abençoe e os guarde. Existe uma completude aqui, uma integridade. Deus quer abençoar o seu povo com coisas positivas, coisas boas, alimento, saúde, e Ele quer guardar o seu povo de coisas negativas, doenças, violência, dificuldades. Então, essa primeira estrofe dessa bênção sacerdotal, ela é uma espécie de resumo do que vem pela frente nessa bênção. E a gente pode imaginar, então, a partir daí, um vírgula como dois pontos. Como Deus vai abençoar o seu povo, como ele abençoou o seu povo e como ele continua nos abençoando até hoje. A segunda estrofe, há então uma repetição da palavra o Senhor, que no original é algo muito mais expressivo, é o próprio nome de Deus, aquele nome que a gente não deve falar em vão, Jeová. E a bênção diz o seguinte, que Jeová se apresente diante de você, que ele se mostre presente na sua vida. A gente sabe que Jeová não tem rosto, que Deus não tem corpo físico, mas aqui de uma maneira poética a bênção traz a ideia de um Deus que se apresenta, Deus que se mostra presente ao seu povo, um Deus que a gente consegue perceber nas contingências, nas circunstâncias da nossa vida, tanto circunstâncias e contingências boas e positivas, quanto circunstâncias negativas da nossa vida, Ele nos abençoando e Ele nos guardando. Então, a bênção, a primeira etapa desse como Deus nos abençoa é que Ele se mostra presente. E é exatamente isso que Deus estava fazendo no deserto para aquele povo. Ele se apresentava para aquele povo, protegendo eles de dia com uma nuvem e protegendo eles de noite com o calor de um fogo que aquecia eles no deserto. Ele se apresentava nas circunstâncias da vida trazendo maná para aquele povo, trazendo o pão no meio do deserto,
E é assim também que ele se apresenta nas nossas vidas, nas circunstâncias do dia a dia. Então, a gente percebe a presença de Deus nessas circunstâncias e isso produz fé em nós. A terceira estrofe dessa bênção é uma, uma ascensão, um aprimoramento dessa segunda parte. Ele repete novamente e pela terceira vez o nome de Jeová. Quer dizer, isso é outro recurso linguístico que traz uma completude a essa bênção. O nome de Deus aparece 3 vezes nessa pequena porção de texto, e dessa vez a expressão que sobre vocês ele levante o seu rosto e lhes dê a paz. Ou seja, que não só ele se mostre presente nas circunstâncias, mas que ele se mostre com o rosto voltado, dando atenção aos seus pedidos, dando atenção às suas necessidades, dando atenção individual às suas carências, aos seus anseios. É um Deus que literalmente está com o rosto voltado numa direção e ele, quando você clama, ele volta o rosto para você, ele te olha nos olhos e ele te atende individualmente. Então, com isso, ele dá a você, com essa percepção integral da presença e da atenção dele, ele produz em você a paz. A paz, que aqui, voltando de novo ao gráfico, ela é muito mais expressiva do que o entendimento de paz que a gente tem hoje. Quando a gente pensa em paz nos nossos dias, a gente normalmente está pensando aqui no gráfico XY simplesmente como a ausência de conflitos. Mas a famosa Shalom é muito mais que isso. É a ausência de conflitos, a ausência de dificuldades extremas na vida e o progresso na vida, o desenvolvimento, o melhoramento da sua vida. Então, essa é a paz que o mundo não conhece, porque esse aprimoramento da vida não é simplesmente um aprimoramento material, mas é também e principalmente um aprimoramento espiritual. Então, na segunda estrofe, Deus se mostra presente e ele se mostra com graça para você, com misericórdia. Ele mostra que gosta de você, que gosta do seu povo, que gosta de nós. Nessa terceira estrofe, ele se mostra atento às nossas demandas, aos nossos anseios, e essa atenção de Deus promove em nós uma paz que só pode vir de Deus. Para finalizar, eu gostaria de ler o último versículo, o versículo 27, que é uma conclusão da maneira como a bênção acontece, que Deus diz o seguinte: assim os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Eu gosto muito desse versículo porque ele deixa bem claro que não era o sacerdote que abençoava o povo, não era Moisés que abençoava o povo, como também não é hoje o pastor que abençoa o povo ou abençoa a igreja. Quem abençoa o povo de Deus em todas as épocas da história humana é Deus. O que nós fazemos é colocar o nome de Deus, a palavra de Deus sobre as pessoas. Olhando para Cristo Jesus, é Cristo que coloca o Espírito Santo sobre nós. Cristo é aquele que nos abençoou com o que há de mais completo, o que há de mais integral na bênção que nós poderíamos receber, que é a presença do Espírito Santo em nós. Então, eu estou dizendo e explicando essa bênção sacerdotal porque eu desejo isso a você, porque eu desejo que você leia, releia essa bênção, se aproprie dessa bênção e que você realmente consiga perceber
a presença de Deus, tendo misericórdia da sua vida, achando graça na sua vida, na maneira como você vive os seus dias, e que você consiga perceber Deus dando atenção às demandas, aos anseios do seu coração, e que essa atenção de Deus finalmente produza a Shalom em você, que ela te dê paz, que ela te livre das ansiedades que nós vivemos tão mergulhados hoje em dia. Que Deus te abençoe.